Abram a Bíblia no livro de Êxodo, no seu capítulo 3, versículo 1 em diante. Já quero agradecer ao nosso vice-líder dos homens, Sandro, pela oportunidade de me convidar a trazer uma mensagem nesta noite. Leamos a palavra do Senhor, que tem por título: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Esse eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos cobradores de impostos, desastrosos, né? É mais ou menos isso. Porque conheci as suas dores, portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a um lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jubiceu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versos 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó a tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis ao Deus deste monte. Servireis a Deus deste monte. Verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? E eu lhe direis. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Verso 15. E disse mais a Moisés: assim
dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome. Eternamente, este é o meu memorial, de geração em geração, sempre dando glória a Deus. Queridos, eu já quero dar um título aqui a esta mensagem, e o título a qual eu irei dar é: Homens honrados por Deus. Homens honrados por Deus. E nessa leitura a qual nós fizemos, Deus não estava só interessado a usar Moisés para libertar o povo das mãos de Faraó, da casa da escravidão. Deus também estava interessado a honrar o nome de Moisés. Deus estava interessado a fazer o nome de Moisés grande como libertador. Porque Deus tem prazer em honrar homens. E bom é quando a honra vem de Deus. É bom também quando você entende que você precisa honrar o seu irmão. Mas quando a honra ela vem de Deus, a honra é melhor. Então Deus abre bem a visão de Moisés e diz: olha, não temas, porque eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão. Deus já está honrando Abraão. Eu sou o Deus de Isaque, já está honrando a Isaque. Eu sou o Deus de Jacó, já está honrando a Jacó. Observa que Deus traz essa linhagem para dizer a Moisés: eu também quero te honrar. Culto na direção dos homens de honra. Mas é só os homens de honra que serão honrados? Não. As mulheres também são honradas. Porque Deus honrou a Débora, Deus honrou a Ruth, Deus honrou a Ana, Deus honrou a Esther e várias mulheres bíblicas. Deus fez o nome delas grande. Deus, Ele é fiel em honrar o povo dele. E vários homens da Bíblia, Deus honrou. E Deus continua honrando neste lugar. Seja honrado pela palavra de Deus nesta noite, pois você está aqui adorando e exaltando ao Todo-Poderoso. E Deus continua honrando. E Moisés continua se saindo daquele chamado a qual Deus o chamou. Serei em breve, vou contar a mensagem. Mas observa que Moisés coloca vários obstáculos para não servir à vontade de Deus. Ele começa agora a dizer que ele é pesado de boca, pesado de língua, que ele não sabe falar de maneira que possa chegar até Faraó para libertar aquele povo. Então Deus diz para ele: Moisés, quem fez o homem? Quem fez o mudo? Quem fez o cego? Quem fez aquele que vê? Por acaso não foi eu, o Deus Todo-Poderoso? Vai, porque eu estarei na tua boca, e tudo que eu te falar, tu falarás. O que eu quero trazer nessa mensagem é que nós estamos sempre dispostos a correr do chamado de Deus. Mas quando Deus quer honrar, não tem onde correr. E vários homens da Bíblia, Deus a honrou. Eu separei alguns aqui nesta noite. Observamos que já falamos de Moisés. Agora entra Abraão. Quando Deus diz para Abraão: olha, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra aonde eu te mostrarei. Observa que Abraão, em momento nenhum, indagou alguma coisa. Ele ouviu a voz de Deus, usou a sua fé e seguiu. E hoje é conhecido como pai da fé. Deus a honrou, trouxe o nome de Abraão como um homem forte da fé, como exemplo para mim e para você. E Deus continua honrando os seus filhos na Bíblia. E agora Ele honra a Davi. Ainda Davi com suas falhas, com seus pecados, mas quando houve o verdadeiro arrependimento, Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Você pensa, irmão, que é pouca coisa ser chamado por Deus de homem segundo o meu coração? Eu não estou falando
coração de boi, o coração de homem. Eu estou falando do coração do Criador, aquele que vê todas as coisas. E Deus honra a Davi, o chamando de homem segundo o meu coração. E Deus continua honrando na Bíblia, e isso é bom. Agora a vez de Samuel cresce na casa de Eli, é trabalhado. Deus chama Samuel 3 vezes, e ele ensina a Samuel a dizer: eis-me aqui. E Samuel cresce em um lugar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, mas não foi à toa. Deus usou o próprio Samuel para lançar sobre Eli as suas falhas, os seus pecados. Honrou tanto a Samuel, que aonde Samuel chegava, o povo temia. O povo sabia que ali vinha a presença de Deus sobre Samuel. O povo tinha medo quando Samuel chegava. E agora é o quê? O que esse filme vai dizer para a gente? O que foi que nós incomodamos a Deus? Porque quando Samuel chegava, a honra chegava junto com Samuel. A presença de Deus chegava junto com Samuel. E isso, meu irmão, é honra de Deus. A presença de Deus, não importa o preço, nem o perfume derramado, a presença dele vai sempre valer mais. Deus continua honrando. Culto na direção dos homens de honra, mas seja também honrada, mulheres, crianças, jovens. Que bom que você veio nos honrar neste culto tão especial. Culto de varões valorosos. E Deus continua honrando as nossas vidas. Agora chega a vez de Abel. Abel teve a sua vida ceifada apenas por dar o seu melhor, a sua oferta. E Deus aceitou a sua oferta, mas por isso ele tem a sua vida tirada. Mas o nome de Abel só vem até os dias de hoje. E Deus honrou, recebendo a sua oferta, porque Abel deu de coração. Continua-se a honra na Bíblia Sagrada. Agora chega a vez de Enoque, homem que desperta o coração de Deus, a visão. E Deus entende que Enoque chega à estatura de varão perfeito, a ponto de Deus olhar e dizer: não, eu preciso honrar este homem. Eu preciso que este homem da onde ele está. Vem para cá, filho, vem morar comigo. E é uma grande honra morar com Deus, estar ao lado de Deus, é tudo que nós precisamos. E Deus honra a Enoque, tirando ele deste mundo mau, deste mundo de perdição, para que Enoque não se perdesse. Então Deus os translada, Deus arremata este homem, honrando e mostrando que se eu tiver uma fé dessa, e se você tiver uma fé dessa, não passaremos pela morte, seremos honrados, seremos arrebatados, assim como Enoque foi. E Deus é fiel, e ele continua honrando e honrando. E aqui chega a vez de José, sofrido, caluniado, lançado na cova, mas Deus preparou uma honra tão grande para aquele homem, uma honra tal, que até os dias de hoje, quando se fala em culto de jovens, muitos pregadores trazem a passagem de José, porque foi assim, honrado por Deus, e se fez governador do Egito. Um homem lançado, um homem caluniado, um homem que não tinha expectativa de nada, mas Deus o honrou. Querido, se você está fiel na presença de Deus, e as pessoas te lançam pedra, e as pessoas te acusam e te lançam na cova, não se preocupe, você tem um Deus grande e poderoso que vai te honrar e vai te honrar de um lugar de excelência. Honra se honra! A honra continua nesse lugar. E dessa vez chega a vez de Jó. De onde tu vens, Satanás? De rodear a terra. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, e se desvia do mal. Mas Satanás sempre ia dar um jeito, como o nosso Noé falou. Ele sempre ia nos levar ao inferno. E ele diz: claro, como é que ele vai ser íntegro, reto, e se desvia do mal? Se tudo que ele quer o Senhor dá. Então Deus diz: vai lá, toque tudo, menos a vida dele. E assim é feito. Tudo Jó perde, tudo é destruído. Mas somente caos, aonde Jó pega o campo inteiro para se encostar, porque com certeza ele cheirava mal, ele estava tomado de ferida.
vidas. E no momento de dificuldade, no momento que não tem mais jeito, ele diz: olha, Satanás, esta honra tu não vai levar, porque por fim o meu redentor vive e ele se levantará ao meu favor e me dará honra e restituirá tudo que eu perdi e me dará em dobro. Deus honra Jó e dá tudo em dobro a Jó, porque Deus ele é fiel, ele quer honrar. Deus ele não tem um desejo de tirar também o seu, meu irmão. Quando você oferta, vai vir 100 vezes mais. Quando você dizima, vai vir 100 vezes mais. Quando você faz a obra, você será abençoado 100 vezes mais. Porque a vontade de Deus é nos honrar e não nos destruir. Mas continua-se a honra na Bíblia Sagrada. Mas porém, nessa feita, eu quero te falar algumas características de o que é um homem de honra. Um homem de honra, para ele ter honra, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser digno, ele precisa ser justo, ele precisa ser sério. Um homem de honra, querido, ele precisa cumprir os seus compromissos, como disse nosso irmão Paulo. Se você deu a sua palavra, cumpra. Ou é melhor você não fazer o compromisso do que fazer e não cumprir. Um homem de honra, ele é conhecido pelos seus frutos: respeito, sinceridade e compromisso. Um homem de honra, ele é bem chegado onde ele for, porque quem honra ele não é o homem, quem honra é Deus. E se é honrado por Deus, aonde ele chegar, ele será bem-vindo e bem visto, porque a honra, ela vem de Deus. Queridos, mas infelizmente, temos também aqueles homens que trazem desonra na casa de Deus. Homens que começaram com Deus, mas desonraram a Deus. Não foram fiel, não foram obedientes. E esse primeiro homem que desonrou, eu quero dizer de Adão. Deus deu uma ordem para Adão. Deus descia para começar com Adão. Mas olha o que Adão faz. Na primeira instância, desonra a Deus, não obedece, e ainda joga a culpa em uma mulher. Não foi a mulher que o Senhor me deu? E com essa desonra, ele paga muito caro. Porque agora ele tem que comer o suor do seu rosto. E quem trabalha aqui sabe que não é fácil suar para poder levar o alimento para casa. Olha, ele tinha tudo, do bom e do melhor. Era 0%, mas agora tem que lutar para tentar conseguir viver com um salário tão difícil. Então você que já recebeu de Deus uma profecia, uma ordem, obedeça. Não faça como Adão. Não ande com a desonra. Ande honrado por Deus. E continua-se alguns que desonrou ao Senhor. E dessa vez, Caim. Falei de Abel, mas agora eu falo de Caim. Homem mau, tirou a vida do próprio irmão. Quando Deus pergunta: o que fizeste a vida do teu irmão? Olha a resposta dele: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Como ele fala assim com Deus? O seu Criador. Era para ele se arrepender, chorar e dizer: errei. Fazer como fez Davi. Talvez houvesse ainda esperança. Mas Caim, muito pelo contrário, se sentiu aí do cara em dar uma mal resposta àquele que o criou e o fez. Desonrou. Homem de desonra. Homem que não tem honra é homem com desonra. E continua-se a desonra também dentro da Bíblia. Queridos, quem lembra de Ananias? Naquele tempo você poderia vender um terreno, uma casa, um carro. E se você quisesse, você poderia depositar no altar, não era obrigado. Mas tinha-se costume de algo que tivesse, vendia e trazia do altar e ofertava. Ananias fez isso. Porém, ele veio com mentira diante do altar. E o altar não era lugar de mentira. O altar é lugar de honra, de sinceridade, de homem íntegro, ilustre, homem que se respeita e é sincero. Mas Ananias veio diante de Pedro trazer a sua oferta. E quando ele diz: olha, esta terra foi vendida por tal valor, sendo que ele estava mentindo, então Pedro diz a ele: olha, tu não está mentindo ao homem,
tu estás mentindo ao Espírito Santo. Por isso morrerás e não viverás. Vim com mentira para o altar, meu irmão, é a pior coisa do mundo. É por isso que quando se fala aqui, olha, alguém está pregando e fala assim, olha, essa palavra aqui é para você que precisa ser liberto, ser curado, porque Deus quer te salvar. Eu sou o primeiro a levantar a mão, olha, sou eu. Porque tem hora que Deus conhece as nossas atitudes. Tem hora que Deus conhece que a gente sai de si, vem em ignorância e coisas ruins que pensa em fazer. Mas Deus nos lava, nos purifica e quando a gente confessa, alcançamos misericórdia. Altar não é lugar de mentira. E Ananias mentia Pedro perante o altar. E muitos homens que estão no altar estão envolvidos em calúnias e mentira, em coisas que não agradam a Deus, vão pagar o preço de vida. Porque nós somos representantes dos céus. As pessoas olham para nós e vê Deus. E tem que ver Deus. Porque se não vê Deus, tem alguma coisa errada. É obrigado a ter a presença do Senhor. Somos obrigados, porque somos separados. Porque essa separação não foi feita por um ou dois, foi feita por Ele que nos honra. Então, se você é homem que honra, honre as calças que você veste. Pague seu chefe. Não deixe ninguém te caluniar, nem caluniar ninguém. Porque a palavra do Senhor diz que nós teríamos para emprestar e não para tomar emprestado. Não tem coisa pior, irmão, do que você já não altar. Alguém virar de fora e falar: olha, caloteiro, desce daí, paga meu dinheiro, está me devendo 100, já tem 2 anos. Aí ele está falando de Jesus, paga o dinheiro primeiro. Aí você desce todo envergonhado. Olha a igreja todinha, não tem para onde ir, volta para o altar de novo. Então, irmão, vamos ter cuidado. Nós que estamos no altar, vamos ter cuidado para não ser envergonhado pelo diabo. Aqui ao contrário, o diabo recebe fogo e cai por terra. Homem de Deus é homem de Deus, tem que fazer as coisas certas. Porque a igreja que está debaixo de maldição e o homem de Deus, toda a igreja está em maldição. Mas, infelizmente, continua a desonra. E quem não lembra de Sansão? Forte, poderoso, cheio do Espírito Santo. Mas a obediência não estava nele. Desonrou tudo aquilo que Deus plantou nele. Homem forte, poderoso. Mas por causa de um grande vacilo, ele perde as forças, é desonrado. Mas no momento da sua morte, Deus ainda teve misericórdia, que mesmo na morte, ele também mata um, mas também morre. Morreu. Não houve honra em Sansão, porque ele morreu, meu irmão. Mas se ele matasse todos, Deus perdoasse, e ele ficasse vivo, estaria honrado. Mas ele perdeu a vida, mesmo matando o inimigo. Não houve honra. Por quê? Primeiro ele desonrou a Deus. E desonrar a Deus é um perigo. Se perdeu a vida, não houve tanta honra, ficou na história. Homem forte, cheio do Espírito Santo, ficou na história, mas morreu. Também desonrado. Ou você quer ser Sansão? Eu prefiro ser o melhor, né? O Paulo, ser experimentador. Pastor, você quer ser Jesus? Louvado seja Deus. Queridos, temos também aqui, quase para finalizar, Saul. O rei Saul. O rei Saul se empolgou tanto, que ele achou que não precisava mais ouvir a voz de Deus. Às vezes, nós não ouvimos a voz de Deus e sabemos que estamos errados. Porém, Saul, ele se achou o poderoso que não precisava mais de Deus, não precisava mais ouvir a voz do profeta, e não ouvindo o profeta que era usado por Deus, não ouvia a Deus.
E com que ele pagou? Igual a Sansão, com a própria vida, pela desobediência. É por isso que eu amo a história de Davi, porque Davi se arrepende no seu profundo e diz para o Senhor: tira tudo, tira o carro, tira as mulheres, tira meus filhos, tudo que o Senhor me deu, mas não tira de mim a tua presença, não tira a tua presença, não tira a tua presença. Davi estava dizendo: não importa o preço, não importa o perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E ele alcançou misericórdia, continuou vivo e se fez homem segundo o coração de Deus. Há quem fala que Sansão continuou herói, mas continuar herói para mim é continuar vivo, como Davi ficou vivo. Então, meus queridos, você quer vida, vida, vida em abundância, sirva a Jesus. Honre a sua igreja, honre os seus líderes, honre a sua casa, o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se Deus honrou todos os homens aqui na Bíblia e elevou o seu nome para que todos pudessem conhecer, imagine que nós vamos fazer dentro da nossa casa com nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso pai, com a nossa mãe. A nossa obrigação em primeiro lugar: honre o seu pai e a sua mãe, e saia honrando todos aqueles que Deus colocar na sua frente, para te ajudar em oração, para te ajudar em condições financeiras até. Honre as pessoas, porque Deus, ele tem esse desejo no coração dele, de nos honrar, de fazer o nosso nome conhecido. Mas olha, quando ele fizer o teu nome conhecido, seja que nem Jesus, continue humilde, porque muita gente tem perdido a honra, porque Deus fez o seu nome conhecido, eles deixou a exaltação tomar conta e perderam a humildade, e perderam também a presença de Deus. Deus não conta com exaltados, Deus conta com humildes. Essa é a palavra do Senhor nos diz, que Ele usa as coisas loucas e desprezíveis para confundir aqueles que pensam que são. Olha quem ele usou: Moisés, um homem de boca pesada, de língua pesada. Alguns dizem que ele é errado, outros dizem que ele não sabia muito interpretar a língua dos egípcios, porque há muito tempo ele tinha saído do Egito. Mas Moisés, ele declara ao Senhor: eu não vou, eu não posso, eu não sou capaz. E Deus diz: tu vai, tu pode e tu é capaz. Deus não conta com exaltados, com aqueles que acham que sabem tudo. Deus conta com os pequenininhos, porque se aquele que já sabe tudo vencer a guerra, então não foi a mão de Deus, foi a sabedoria dele. Mas quando Deus pega aquele que não sabe nada, capacita, traz ao altar ou à igreja, enche do Espírito Santo e diz: agora vai, 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 leva a minha palavra, anuncia as boas novas, porque eu estou contigo, eu sou contigo. E assim foi na vida de Moisés. E Moisés, até os dias de hoje, é um dos profetas mais conhecidos biblicamente. Existem muitos lugares que ninguém conhece, só conhece até Deuteronômio, só conhece até os livros de Moisés, o Josué, que é o chamado Pentateuco, né? Muita gente não conhece essa Bíblia, nem quer conhecer, porque Moisés se fez tão grande que muitos acham que a Bíblia é só de Josué até Gênesis. Porque Deus cresceu o nome de Moisés dessa forma. Porém, Moisés não se exaltava. Moisés dizia o quê? Sem a tua presença, eu não saio daqui. Não manda anjo, porque sem a tua presença, nós não levantamos os nossos pés daqui. Reconhecia que sem a presença de Deus, nada ele poderia fazer. Então que essa presença, igreja, esteja em você, que
que essa presença te encha, que essa presença te levante, que essa presença fale forte no teu coração. Deixa Jesus entrar, deixa Deus trabalhar, porque Ele vai te dar honra. Ele já te deu honra, porque você não ligou para o São João. Você está aqui, adorando e agradecendo aquele que é, aquele que pode e que está na tua vida. Aplauda o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.